já pediram para eu falar sobre isso. Eu volta e meia, se quiser até falo, né? E eu tenho visto um andar assim do processo, né? Me chama a atenção. Eu fico, de certa forma, até feliz, porque você vê uma grande emissora que cometeu erros, né? E que tem o meu advogado ali, que não é ninguém, assim, o maior advogado do Brasil em tal coisa, mas que, através da lei ali, está solicitando, está pedindo e está, aos poucos, chegando aonde a gente quer chegar. Que pé que tá o Então, processo, Marcos, da Globo? As pessoas perguntaram bastante aqui também, eu tinha até anotado aqui, mas você já entrou no assunto. Que pé que tá o processo? o processo está na fase de coleta de provas, né? A última foi, o juiz solicitou, da nossa parte, o que nós queríamos que a Globo apresentasse. E aí nós solicitamos as gravações do confessionário, né? O que mais que a gente solicitou? Nós mostramos, inclusive, que houve casos de fato, né, de agressão no Big Brother 2000 e... Deixa eu ver, no 16, da Ana Paula com o Renan, né, que ela deu um tapa no rosto dele e ele se sentiu agredido, pediu para ir no confessionário, e aí mostraram a cena, ele falando, ó, nunca levei um tapa da minha mãe, vou levar um tapa dessa menina aqui, ele coloca assim, né, apareceu essa cena, e aí apareceu no outro dia, porque isso era numa festa, né, no outro dia aparece a gravação do confessionário, onde a Ana Paula entra no confessionário e eles falam, ó, configurou agressão e você está eliminado. Daí ela sai. Aí depois teve o meu, 2017, e 2019 teve a questão ali da Ariane com a Paula Spinger, né? Que a Paula acabou dando... Foi meio que sem querer, assim, né? Foi bem na hora que ela estava pulando, empurrou, ela caiu. Empurrou, é. Mas eu acho que se ela tivesse com o pé no chão, ela não teria caído. Teria sido uma história totalmente diferente. Mas, enfim, daí caiu e a Ariane foi expulsa. E não teve uma queixa da Paula, né? Parece que não teve uma queixa, mas apareceu o vídeo, a produção conversando, falando, explicando, ó, configurou a agressão, você vai sair. E no meu caso, em especial, não apareceu, né? Não apareceu as 8 vezes que chamaram a Emily no confessionário, né, para conversar, não sei o quê, e não apareceu o momento em que eles me chamaram para dizer que, no entender deles, havia ocorrido uma agressão e que eu teria que ser expulso. Isso não ocorreu. E é isso aí, essas imagens têm que... O que me chamou a atenção é o seguinte, eles têm que mostrar essas imagens, né? Porque, pela lei, se eles não mostram as imagens, tudo que nós falamos é tido como verdade, né? E não tem como dizer que não existe essas imagens, porque trata-se de um reality, né? Então, esse é o pé que anda o processo da Globo. Ele está andando, sim, e a Globo teve direito a uma réplica. Eu, particularmente, achei bem fraca, assim, para a emissora que já foi um dia. E vamos ver, né? É muito triste. Eu sempre falo que a violência ela não justifica em nenhum dos aspectos, né? Recentemente, não sei se você acompanhou, um funcionário de uma empresa de ônibus foi agredido, né, por uma senhora que se diz evangélica, pastor, enviada de Deus, e agrediu o rapaz porque ele era homossexual. E segurava o rapaz, tentava agredi-lo na rodoviária e ninguém fez nada. Né? Ninguém fez nada. Então, assim, o que a gente está querendo dizer é que se fala bastante violência contra a mulher, isso é indiscutível, não deve existir nenhuma hipótese, mas também ninguém banalizou a questão da violência. O que é realmente violência? Né? A Mayra Card veio há pouco tempo aí divulgar uma relação abusiva com Arthur Aguiar. Ele bombardeou, ela falou alguma coisa, ele falou outra, e várias mulheres se identificando. A gente colocou inclusive essa live no nosso canal no LTV, e realmente a repercussão foi enorme, né? Porque muitas mulheres passam por relacionamentos abusivos. Agora, nesse caso do Big Brother, Marcos, é o que eu falo.
tem que ser mostrado todas as partes, tem que ser mostrado todos os vídeos, e realmente foi uma polêmica que parou o Brasil na época, né? Isso aí é indiscutível, não sou eu que vou dizer isso aqui, mas realmente foi a repercussão. Mas só um adendo, assim, em relação a isso, é que o processo, né, nunca passou de um inquérito, né? Nunca passou de um inquérito, não virou processo, né? Nunca se transformou num processo. E, se eu não me engano, dia 6 de dezembro de 2018 ou 2019, não estou me lembrando agora, acho que é 2019, por 2 votos a 1, não foi classificado como Maria da Penha, né? Então, o que configura lá com a Rede Globo? É uma quebra de contrato, né? O contrato diz que a eliminação, a saída do participante ocorrerá somente mediante 3 situações. A primeira seria a votação popular, né? A pessoa vai para o paredão e, através da votação popular, ela sai. Eu fui para 5 paredões e não saí em nenhuma votação popular. A segunda forma de ser eliminado do programa seria se você faltar com a verdade a respeito do seu estado de saúde, né? Então, já aconteceu no Big Brother de alguém infartar lá dentro, né? E talvez tenha omitido questões como hipertensão, medicação, enfim. E aí a pessoa teve que ser saída, deve ter dado alguma treta com isso, e aí isso está no contrato também. E a última hipótese é essa hipótese aí da agressão, né? Inclusive até teve um momento no programa que a gente jogava, tinha uma prova com basquete, assim, e aí um time fazia pressão no outro, assim, né? Quando o cara ia jogar a bola, ficava falando, não sei o quê. E aí teve uma hora que o pessoal tava meio que exagerando, assim, vindo em cima, falando, gritando. E eu mesmo estava achando estranho, assim, sabe? Tipo assim, tá, mas tá meio pesado isso, né? Porque já tá vindo em cima, falando. Assim, uma coisa é ficar falando de longe, assim. E aí entrou uma voz no estúdio e falou assim, o toque não era permitido, né? Mas a estimulação verbal era, né? Isso aí, ele entrou, o Dourado lá, ele falou isso. Me chamou a atenção aquilo, né? Então pode falar alto, né? Mas enfim, e aí essa última questão seria sobre que aquela situação com a Emily lá, onde eu gritei, onde eu falei alto, poderia sim ser enquadrada como Maria da Penha, né? E que de fato não foi, né? Não foi considerado Maria da Penha, porque para ser Maria da Penha deve preencher alguns quesitos, né? Como, por exemplo, acontecer dentro de um lar, né? E aquilo era um estúdio. E, de fato, a Globo revirou as imagens e não encontrou em nenhum momento uma agressão, uma via de fato, né, da minha parte com ela. E aí, não configurando a Maria da Penha, não tinha como ser agressão, né? Porque a Maria da Penha, ela considera uma agressão à mulher, mesmo que não tenha vias de fato, mesmo que não tenha contato físico. Pode ser verbal. Inclusive, muitas verbalizadas são até piores, né, do que as físicas, né? Sim, sim. Em alguns aspectos, a palavra dita, o tapa a gente recupera às vezes, agora a palavra dita é... Tem razão. Mas, enfim, aí vamos ser legalistas, né? Vamos trabalhar dentro da lei. A justiça disse que não foi Maria da Penha, que não classificou como Maria da Penha, e aí automaticamente configurou uma quebra de contrato da Globo comigo, né? Nós ingressamos com a ação, com danos morais, uma teoria interessante que é a teoria da perda da chance, né? A perda da chance é uma teoria interessante, que inclusive outros ex-BBBs já ganharam ações contra a Globo relacionadas a isso, né? Se pega o momento em que aconteceu a situação, onde a pessoa foi expulsa, pega o valor do prêmio e divide pelo número de participantes que existia na casa. Entendi. Então, a teoria da perda da chance. Quem é do direito aí pode dar uma pesquisada. E aí tem danos morais também. E aí vamos ver. Marcos, hoje a tua insatisfação maior, qual o teu sentimento em relação à Globo e à Emily? A Emily saiu da jogada a partir do momento desse processo ou não? Ela é protagonista ainda nesse processo como ser humano, eu digo assim, entendeu?
Olha, Porque eu vejo que é mais Globo, né? Eu vejo que a tua indignação é sim. com a Globo. A Emily tem ainda um fator. Qual é o teu sentimento em relação a ela hoje? Entendeu? Nessa situação toda. Hoje na época eu fiquei muito magoado, assim, né? A gente existia de fato, né? As pessoas acham que era brincadeira, existia de fato um relacionamento lá dentro, né? E era foi da minha vontade, né? Entrar num reality e realmente viver verdadeiramente tudo que acontecesse lá dentro, né? Relações de amizade, como eu tive com o Mamão, né? Relações todos, né? E uma relação amorosa com a participante Emily. O que me chamou a atenção na ocasião que eu saí, eu acho que eu fiquei bem magoado com o Rede Globo e com o Emily. Talvez mais com o Emily na ocasião. Por isso que eu te perguntei, porque na época se notava muito isso, né? Essa revolta com ela como mulher, né? A emissora veio depois. Mas é porque com o tempo, assim, quando você sai do reality, você sai bem embaralhado, assim, né? Você sai, você de fato não sabe absolutamente nada do que estava acontecendo aqui fora e também não tem uma visão completa do que estava acontecendo lá dentro, como as pessoas aqui fora têm, né? Porque as pessoas aqui fora conseguem ver tudo em várias salas ao mesmo tempo, né? As pessoas estão sabendo de tudo, né? Então, quando a gente sai bem perdido, assim. O que, para mim, eu queria que as pessoas se colocassem no meu lugar é que existiu uma relação, né? E nós, de certa forma, sabíamos que nós éramos os finalistas, né? Em nenhum momento eu falei isso com a Emily, assim, mas eu sabia que ela sabia e eu entendia isso também. Então, e existia uma rixa, né? Existia os meus grandes adversários, eles não eram os participantes, né? Para variar, eu estava envolvido numa briga maior, né? Me chamou muito a atenção a falta de respeito, e eu já falei várias vezes isso, a falta de respeito com a qual a emissora lidava com as pessoas, né? Uma arrogância que já existia, inclusive na época das entrevistas, assim, porque é como se eles estivessem negociando com a gente um lugar no céu, né? É basicamente isso. É óbvio que todo mundo está com muita vontade de entrar, né? Eu, de fato, tinha bastante vontade de entrar, mas eu sabia lá no fundo que, tipo, pô, eu sou médico, né? Eu tenho a minha profissão, né? Eu não dependo disso aqui para minha vida dar certo. E eu acho que isso me fez acreditar e me manter seguro nos meus ideais, assim. E as situações que começaram a ocorrer lá dentro começaram a me magoar bastante. E o pior é que não aconteciam comigo, né? Aconteciam com outras pessoas, né? Aconteceu com Mamão, aconteceu... volta e meia, eu não estou faltando... Tu te arrepende, Marcos, de ter participado? Não, Não. não. Não? Essa é uma pergunta que muita gente quer saber, né? O arrependimento. Não. Depois eu falo sobre isso. Mas... Não, a vida é um estudo. Eu adoro estatística, né? E a nossa vida, se nós transformarmos a nossa vida num estudo científico, né? A nossa vida é para ser retratada como um relato de caso, né? Porque o relato de caso é um delineamento de pesquisa que mostra uma doença rara, né? Um relato de aplasia medular por dipirona, né? Paciente de 5 anos foi medicado com dipirona e iniciou com um cessamento da produção da linha vermelha e da linha branca, né? De glóbulos vermelhos e aplasia medular. Bem, é o motivo pelo qual a dipirona é proibida, como eu falei na live passada. Em alguns países, nos Estados Unidos e em alguns outros 6 ou 7 países desde 1993. É muito incomum acontecer. Mas quando a medicina cientificamente vai apresentar isso entre nós, médicos, em congresso, isso vem na forma de um relato de caso, né? Não existe o relato de caso de hipertensão, né? Maria, 67 anos, começa a apresentar pressão alta, sistólica acima de 140, diastólica acima de 90. Mas isso é hipertensão, né? O que eu quero dizer com isso? Cada doença, né, ela merece um delineamento de pesquisa,
né? Tanto que para se descobrir se uma droga tem eficácia, efetividade e eficiência, que são 3 conceitos diferentes, o melhor estudo é o ensaio clínico randomizado, né? Isso aí, se nós tivéssemos tempo, né, na situação na qual vivemos, nós pegaríamos, mediante a aprovação de um conselho de ética, nós pegaríamos 2 grupos, né, bem grandes, né, com 10 mil pessoas, 10 mil pessoas com Covid, 10 mil pessoas com Covid, tem que estar num estágio X, né, não adianta uns estarem com 9 dias de doença e outros estarem com 5, né, todo mundo emparelhado. E daí, para esse grupo de pessoas, a gente dá hidroxicloroquina, e para esse grupo de pessoas aqui, nós não damos hidroxicloroquina, né? Dá um placebo qualquer. Dá um placebo, dá um comprimido de farinha. E aí, isso, né, nós avaliamos através do tempo, joga tempo em cima disso, né, que é o que nós não temos agora. E o tempo vai nos mostrar os resultados, né? Por isso que esses resultados, inclusive, são colhidos através de pessoas que nem sabem o que estão colhendo, né, para não viciar o trabalho. Então, quando alguém fala assim, isso aqui é um ensaio clínico randomizado triplo cego, né, ou duplo cego. Duplo cego é quando o paciente lá com Covid, ele não sabe se ele está recebendo o comprimido de hidroxicloroquina ou se é o comprimido de farinha. Ele não sabe que grupo ele está, porque poderia ter um viés de que esse paciente... estou me sentindo bem, mas que fosse psicológico. Então, você cega uma parte do trabalho, não deixando os pacientes saberem. Você pode cegar o trabalho também, não deixando quem está entregando o comprimido saber se aquilo é hidroxicloroquina de fato ou se é farinha. E tem também o triplo cego, que é o programador que está colocando os resultados no sistema, nem ele sabe, ele está colocando paciente A ou paciente B, que tomou a medicação C ou tomou a medicação E. Então, isso cega o trabalho, isso dá muita força no trabalho. Por isso, esses dias eu postei o título de uma live que eu fiz, que os evidências, né, daquele pessoal lá de Porto Feliz, né, opinião de especialista. Eu sou especialista em cirurgia plástica. A minha opinião